Olá, meus amigos, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha abençoar a sua vida com essa meditação. Que a palavra venha perfeitamente se enquadrar dentro da sua necessidade, para que você venha ser a própria bênção, ao invés de ser um buscador de bênçãos. Há uma grande diferença, não é verdade? Você sabe que há pessoas que são a própria bênção e há outras que, infelizmente, são a maioria, vivem em busca da bênção. Então, quem vai decidir ser a própria bênção ou ser um buscador de bênçãos é cada um de nós. É isso aí. Eu sei que, ouvindo assim, todo mundo vai dizer, não, bispo, eu quero ser a própria bênção. Claro, todo mundo quer ser a própria bênção. Só que tem um detalhe. Para ser a própria bênção, há um sacrifício a ser pago. E esse sacrifício, amiga e amigo, não é o monetário, não. Antes fosse, não. Fosse o monetário, seria fácil. Mas é o espiritual, o emocional, é a cabeça da pessoa que vai decidir se ela está disposta a pagar o preço para ser a própria bênção ou não precisar pagar nada para receber bênçãos. Veja só. Nós temos, eu gosto muito de falar no texto dos leprosos, porque eles mostram claramente, mas de maneira assim bem explícita, o que é ser a própria bênção e o que é ser um buscador de bênçãos. Os 10 leprosos tiveram fé para conquistar a bênção. Só que apenas um teve uma fé mais sólida para ser a própria bênção. E para isso, ele teve que sacrificar. Bom, o leproso que ficou curado, que voltou para agradecer a Jesus, representa a pessoa que quer ser a própria bênção. Porque de onde vem essa cura maravilhosa que eu recebi? Há anos que eu venho mendigando, que eu venho sendo excluído da sociedade. Há anos que eu não posso entrar nem na cidade. Eu não posso ter contato com ninguém, a não ser com os outros leprosos. Mas de onde veio essa bênção que me fez uma nova pessoa, uma nova criatura? Então, ele deixou os amigos para lá e foi em busca de Jesus para reconhecê-lo, para santificar o seu nome, para agradecer. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus não falou a tua fé te salvou para os demais que foram curados também. Os outros 9 não quiseram mais saber de Jesus, só a bênção. Eu estou curado. Os outros 9 pensaram, eu estou curado, nós estamos curados, vamos tratar da nossa vida. Vou lá abraçar meus parentes, meus entes queridos, vou trabalhar, vou cuidar da minha vida, vou conquistar, enfim.
mas o único leproso que foi a fonte, que é Jesus, este tornou-se a própria bênção. Porque, com certeza, ele se tornou a própria bênção. Vai, disse Jesus, a tua fé te salvou. Não foi a minha fé, não. Foi a tua fé te salvou. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Mas os 9 leprosos foram curados pela fé deles. Mas a fé do que voltou o salvou, o manteve a própria bênção. Entende a diferença, amiga e amigo? Claro que você entende. Veja só, preste atenção, isso é muito importante porque a maioria recebe bênçãos. Nós temos aí mostrado diariamente milhares e milhares de testemunhos pelas redes sociais, na igreja, testemunhos assim magníficos do poder de Deus, do poder da fé. Mas não são muitos, tanto quanto os que foram curados e abençoados, não são muitos aqueles que se tornaram a própria bênção. Foram poucos. Então, quando vêm as rebordosas, as dificuldades, os problemas, quem é a própria bênção se mantém, mesmo diante dos problemas vigentes. Mas a maioria que recebeu a bênção e que não se tornou a própria bênção, desandam, derretem, evaporam, saem fora, desistem e perdem. Perdem o que há de mais precioso, que é ser a própria bênção. Bispo, como é que eu faço para ser a própria bênção? Bem, Jesus disse para os seus discípulos, aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque o que beber da água que eu lhe der, esta água se fará nele uma fonte para a vida eterna. Fonte, eu não sei se você já reparou, mas todo mundo sabe. Fonte é um buraco de onde sai água 24 horas por dia, dia e noite, sem cessar. Chova, faça sol, terremotos, não importa, inundações, seja o problema que for, a fonte está sempre jorrando. Até hoje, a fonte de Jacó jorra lá em Israel. Até hoje. A fonte. No templo de Salomão, nós temos uma fonte. E essa fonte jorra noite e dia sem cessar. Por quê? Porque ela é uma fonte. Quando a pessoa recebe a bênção, a cura, a libertação, o milagre, ou os milagres, pessoas que tiveram fé para serem curadas, libertas, abençoadas, elas tiveram fé para receber a bênção, mas não tiveram fé para se manter na fé. Aí é que está o segredo. Por quê? Porque não tiveram a água viva, não tiveram o Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz a gente se manter na fé. Se eu estou na fé, não é porque eu sou bom, não é
porque eu faço caridade. Não, se eu estou na fé é porque o Espírito de Deus está em mim. O Espírito de Deus está em mim. Mas para que eu pudesse receber o Espírito de Deus, é óbvio, eu tive que me entregar ao Senhor Jesus de corpo, alma e espírito. Eu tive que sacrificar o meu eu, as minhas vontades, sacrificar a condução da minha própria vida, o controle das minhas vontades, sacrificar o meu futuro. Eu tive que sacrificar a minha juventude, abrir mão dos prazeres que o mundo oferece para viver pela fé e sofrer por causa da minha fé no Senhor Jesus. Então, minha amiga e meu amigo, que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o que nos guia, nos orienta. Ele e somente Ele nos guia pessoalmente para que nós não venhamos cair em tentação. Que a tentação vem, mas Ele guarda, Ele dirige, Ele conduz. Nós falamos ontem, Deus nos deu a inteligência, a sabedoria, que é a cabeça, para que a nossa cabeça conduzisse o nosso coração, que são as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas cobiças, as nossas vontades, os nossos sentimentos. Então, quando a cabeça é forte e dirige o coração, que é a alma, então o corpo agradece. O corpo agradece porque o corpo não vai sofrer tanto. Mas, se o coração não segue a cabeça, ou se a cabeça não se faz presente naquele corpo e conduz o coração de acordo com o que é certo, com o que é justo, com o que está escrito nas Sagradas Escrituras, então o coração vai viver a lavonté e, consequentemente, o corpo vai padecer, vai sofrer, vai gemer. E é óbvio que a cabeça vai, obviamente, sofrer. Tudo vai sofrer. Ora, quando a Bíblia trata de fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não precisa ser uma pessoa santa, pura, purinha, religiosa, para receber as promessas de Deus. Para receber as promessas de Deus, você precisa crer. Você creu, na hora você recebe. Você não creu, na hora você não recebe. Mas quem vive, quem tem a experiência, ou quem teve a experiência de ter recebido o Espírito Santo, vive a fé independentemente das circunstâncias, independentemente dos problemas, das dificuldades, das lutas, das tribulações. Por quê? Porque a fé sustenta, a fé do Espírito Santo, que é a fonte, a água viva, sustenta aquela criatura. Então, nós passamos por momentos dificílimos, amargos, terríveis, que, sinceramente, no momento que a gente passou, a gente queria fugir. Leva a mal não, mas não pense que eu sou um super-herói corajoso, nada disso. Eu queria fugir, mas Deus não permitiu. O Espírito Santo não permitiu. Aguenta, firme, aguenta que eu sou contigo. Então, nós não tivemos outra opção senão aguentar. E aquele problema todo, aquela situação dificílima toda, passou. Então, nós colhemos os frutos
daquele grande aprendizado. A vida é uma escola, né? Todo mundo sabe disso. Você aprende na vida. Mas quando você tem o Espírito Santo, você aprende com Deus. Como enfrentar os desertos, as lutas. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma fé sólida, consistente, uma fé pautada nas Sagradas Escrituras, ela é dirigida pelo Espírito Santo para manter-se nessa fé, porque está escrito, está prometido. E Deus não é falso, não é mentiroso. O que sai da boca dele tem que se cumprir. Cedo ou tarde vai ter que cumprir, não tem jeito. Ninguém pode mudar isso. Nem Deus pode mudar isso. Porque ele falou, vai acontecer. Ele disse: a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, mas fará tudo que me apraz. Então, quando as pessoas pensam que viver pela fé é ser religiosa, viver na igreja, elas estão redondamente enganadas. Viver pela fé, amiga e amigo, não é só sábado, ou domingo, ou quarta-feira, ou qualquer outro dia da semana. Não. Viver pela fé é viver 24 horas por dia, 365 dias por ano, incessantemente vivendo em comunhão com Deus, porque a fé é o único canal de ligação entre você e Deus, entre nós e Deus. E se a nossa fé é verdadeira, a gente vive crendo que Deus vai fazer aquilo que ele prometeu que faria. A gente fica olhando para frente. Quem vive pela fé e na fé, quem vive no Espírito Santo, olha para frente. Não fica olhando para trás. Porque se olhar para trás, vai cair. Então, muitas pessoas, por exemplo, os 9 leprosos, eles só olharam para aquele momento. Fui curado, então, até logo, bye, bye. Muito obrigado, Jesus, de longe. Mas o que voltou para agradecer, só ele foi salvo. Mas os outros foram curados, mas não foram salvos. Não foram salvos. Com certeza não foram salvos. Está escrito. Então, quando a pessoa vive pela fé, na fé, ela vive crendo no amanhã, no futuro. Ela crê. Eu creio com todas as minhas forças, de todo o meu coração, que o meu Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja e está próximo. Se eu não partir antes, eu vou vê-lo, eu vou experimentar o arrebatamento. Mas se eu for antes, não tem problema. De uma forma ou de outra, se eu for no arrebatamento, amém. Se eu não for no arrebatamento, amém. Porque de qualquer maneira, quando eu passar daqui, quando eu for promovido, eu vou estar com ele por toda a eternidade. E aí já não haverá mais choro, nem vela, nem lamentações. Aí é só correr para o abraço, como disse os outros. E essa é a alegria. Essa é a alegria que nós carregamos desde o dia em que o Espírito Santo veio sobre nós. E não só comigo, mas com todos os que recebem o batismo com o Espírito Santo, acontece o mesmo. Elas têm essa alegria que sai da profundeza, da mais profundeza da sua alma, profundo da sua alma, porque ela é a fonte, ela é a própria bênção, ela é a própria bênção, por onde quer que for. Amiga e amigo, talvez você ache isso fantástico,
magnífico, maravilhoso. Mas se você não experimentar, você não sabe de nada. Nada absolutamente. Para você experimentar, você tem que entregar a sua vida. Dar a sua vida aonde? Colocá-la no altar. Lembra que nós falamos sobre Asaf? Asaf era um profeta. Ele era a boca de Deus aqui na terra. Um homem voltado para as coisas de Deus. Só que ele ficou olhando para os outros, para os maus, para os ímpios que prosperavam e se davam bem, e olhava para a vida dele, peraí, poxa, mas eu sirvo esse Deus, mas a minha vida, olha só. É claro que ele era conduzido pelo Espírito Santo, mas ele não tinha o Espírito Santo derramado sobre ele. Ele ainda não era a fonte, porque se tivesse sido a fonte, ele não ficaria olhando para o deserto, olhando para a vida dos outros. Ele olharia para si e daria graças a Deus, mesmo vivendo na situação que ele vivia. O Espírito Santo só veio depois que Jesus veio. É claro que o Espírito Santo inspirava, conduzia, falava através dele, mas ele não havia sido cheio, não tinha tido a plenitude de Deus, do Espírito de Deus. Então, muitas pessoas, infelizmente, não andam, não desenvolvem na sua fé, não conseguem viver pela fé ou não conseguem receber o Espírito Santo porque não ficam olhando para a palavra de Deus, não atentam para a palavra de Deus. E isso não é só aos domingos, não. É todo dia, toda hora, todo instante você está ligado, conectado com Deus. Oh, meu Deus, o que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça para receber o teu Espírito? Eu coloco a minha vida no teu altar. Se você coloca, então você vai deixar o pecado. Você vai abandonar o pecado, vai abandonar a mentira, vai abandonar a corrupção, vai abandonar tudo que você faz que é errado, que você sabe que é errado. Mas as pessoas dizem, puxa, mas como é que eu vou abrir mão da mentira ou do engano se eu vivo do engano, eu vivo da mentira, eu como por causa da mentira, eu tenho lucros, eu tenho ganhos, eu tenho uma vida melhor, confortável, porque eu minto, enfim. Então, para essas pessoas apegadas a este mundo, apegadas às coisas desse mundo, é muito mais valioso ter aquilo que vê do que aquilo que está prometido por Deus, que é o Espírito Santo. Então essas pessoas não recebem o Espírito Santo. E elas não têm condições de receber porque elas não abriram mão do reino da sua própria vida. Elas têm reinado, governado a própria vida e não querem abrir mão disso. Essa é a realidade. Quando a pessoa diz, eu aceito Jesus, aceitar todo mundo aceita. Como diz o outro, de graça, até injeção na testa. Não é? É o que eles dizem por aí. Mas a verdade é essa. Ninguém quer pagar o preço. Normalmente a pessoa não quer pagar o preço. Ela só se disponibiliza a abrir mão da sua vida quando ela está nas últimas, quando ela está já morrendo, quando ela já, enfim, só está vivendo por um pouquinho de ar. Aí sim ela desiste das suas vaidades, cobiças, ela desiste das suas futilidades desse mundo para se entregar a Jesus. Está aqui a minha vida. Porque para Deus me salvar, amiga e amigo, vou falar para você, para Deus me salvar, ele teve que dar o filho dele para mim. Ele deu a alma do filho dele, o corpo, ele sofreu, ele padeceu, ele
foi humilhado, envergonhado. Ele pagou o preço para me comprar. E se eu quero receber o Espírito dele, você acha que ele vai aceitar apenas 99% da minha vida? Não. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Ou é ou não é. Pois bem, amiga, é essa negociação que tem que haver com Deus. Você quer o Espírito Santo, você tem que dar a sua vida. Você quer ter uma fé permanente, uma fé consistente, você quer viver pela fé, não é ser religiosa, não é ser frequentadora da igreja e pagar os dízimos e devolver os dízimos e dar oferta. Isso é o mínimo, isso não é nada. O difícil é você abrir mão do seu eu, do governo da sua própria vida. Jesus disse, buscai primeiro o governo do reino de Deus e a sua justiça. Eu estou falando numa linguagem mais popular. Você tem que deixar o Espírito Santo governar toda a sua vida. Você tem, para ele governar toda a sua vida, você tem que entregar tudo. É tudo ou nada. Não existe. Não adianta tentar pechinchar. É tudo ou nada, ou vai ou racha. Então, quando a Bíblia diz assim, aliás, o Espírito Santo usando o apóstolo Paulo, ele diz assim, assim que se alguém está em Cristo, quer dizer, morreu, está em Jesus, está plantado em Jesus, suas vontades estão ali dentro dele, seu ser, sua vida, seu futuro, seu casamento, tudo está nele. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Que quer dizer, quando a pessoa vive nessa fé sólida, consistente, então ela é uma nova criatura. Ela olha para frente, ela não olha para os lados. Ela não fica desejando, almejando as coisas dos outros, não. Ela olha para frente. Ela olha para frente. Ela olha para aquilo que Deus prometeu. Cada dia ela dá um passo na direção do reino de Deus, porque ela está andando pela fé. Mas se a pessoa quer as bênçãos de Deus, mas também quer cuidar da sua própria vida, governar a sua própria vida, conduzir a sua própria vida, suas vontades, não quer abrir mão, não querem abrir mão do seu eu, aí não dá. Ela vai ficar olhando, ela olha para a palavra de Deus, ela gosta. Oh, como é bacana essa palavra. Mas na prática, é isso aí, minha amiga, meu amigo. Essa é a virtude daqueles que um dia tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. São novas criaturas. Novas criaturas. Seus pensamentos, seus sonhos, sua essência está focada na eternidade, naquilo que está escrito, prometido, que ela não vê, ela não sente, ela não toca, mas ela tem uma convicção pessoal que só o Espírito Santo dá. Por isso, se você quer ser a própria bênção, minha amiga e meu amigo, você tem que pagar o preço. Cada um tem que pagar o preço por si só. Eu não posso pagar por você e nem você por mim. Cada um tem que pagar por si. Eu não posso pagar pelos meus filhos e eles tampouco podem pagar por mim. Cada um paga por si próprio. Eu não posso pagar pela Esté e a Esté não pode pagar por mim. Eu tenho que pagar por mim e ela tem que pagar por si. Porque a vida é individual, a alma é individual. Então,
Então, essa é a realidade. Se você quer viver pela fé e manter-se na fé, você tem que ter a fé aliada à confiança. Isso nós falaremos amanhã, sobre a fé e a confiança. Mas, por hoje só, fica aí um pensamento, um ensinamento que a gente aprende, sabe com quem? Com o leproso, o ex-leproso, que ficou curado e seguiu Jesus. E foi e manteve a sua fé. Porque ele, com certeza, ele foi cheio do Espírito Santo, mesmo depois que Jesus ressuscitou e foi. Eu tenho certeza que aquele, porque Jesus já lhe profetizou, vai, a tua fé te salvou. Graças a Deus. Deus abençoe a vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.